Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com nossa quarta edição do podcast Êxitos Conecta, num formato um pouquinho diferenciado do que os formatos anteriores, porque pelo momento que nos encontramos dentro do processo de captação de recursos, que é o foco do nosso trabalho, que é o que tem por trás do conteúdo que nós trazemos na plataforma Êxitos, nós estamos num momento bem importante de execução, de início de definição para a execução do orçamento das emendas parlamentares federais para o ano de 2024. O tema que nos traz aqui hoje é o foco das emendas parlamentares individuais na modalidade das transferências especiais, que está gerando bastante dúvidas por conta da mudança que houve nesse processo do que foi a forma como nós executamos esses recursos no ano de 2023 e como que os municípios, os governos de estados e o DF precisam estar atentos para executar o recurso no ano de 2024. O que ocasionou, que provocou esta mudança dentro do processo? Algumas mudanças dentro do processo. Foi a Instrução Normativa número 93, publicada pelo Tribunal de Contas da União, agora em janeiro de 2024. Nós tínhamos um processo que funcionava de uma determinada forma, sem cobrança, por exemplo, sem obrigatoriedade de a prestação de contas através de relatórios de gestão, sem um marco de prazos para a execução dela e sem uma definição muito clara que instrumentaliza quem lá na ponta está executando os recursos e gerava uma certa insegurança, uma instabilidade, digamos assim, dentro do processo. Por quê? O município recebia esse recurso, não sabe o que eu posso fazer com o dinheiro, qual é o prazo que eu tenho para executar esse recurso, qual é o procedimento que eu tenho que fazer a partir do momento que o recurso chegou na minha conta ou a partir do momento que eu identifico que o meu município, o meu estado é beneficiário de uma emenda parlamentar na modalidade de transferência especial do orçamento federal. Então, é nesse debate que nós vamos estar abordando aqui hoje essa temática para esclarecer um pouquinho mais e dizer que houve mudança sim, há uma normatização que nós temos que seguir, mas o processo ele ainda continua sendo de uma forma bastante simplificada para a execução desses recursos, sem tanta burocracia, só mais transparência, um pouquinho mais de regramento que antes ficou com a EC 105 lá de 2019, não trazia muito esse detalhamento. Então, num primeiro momento, para a gente contextualizar um pouquinho essa nossa fala, para entendermos um pouquinho o que são as emendas parlamentares, pessoal? Para a gente entender todo esse processo, precisamos entender um pouquinho do orçamento federal, precisamos entender um pouquinho do que são as emendas parlamentares e aí o porquê que nosso CNPJ é beneficiário ou não de um determinado recurso e como é que se dá esse processo da execução na linha do tempo. Então, as emendas parlamentares, elas são umas propostas por meio da qual os parlamentares eles podem opinar na alocação dos recursos públicos, em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato, tanto junto a estados, municípios, quanto a instituições. Nesse caso das emendas parlamentares, nós temos 3 tipos específicos de emendas que muitas vezes nos causam dúvidas. Eu recebi um determinado tipo de emenda, como é que eu executo ela? As diferentes tipos de emendas têm formas diferentes de serem executadas? Por onde tramitam essas emendas todas? E hoje nós vamos nos ater a um pouquinho mais genérico para um tipo específico delas, Então, as emendas, elas são basicamente 3 modalidades diferentes. A RP6, que são as emendas individuais, são de autoria de cada senador ou de cada deputado federal. Elas sempre existiram, e visam atender a demandas bem localizadas, normalmente nos municípios, nas organizações da sociedade civil e, eventualmente, nos estados, também no Distrito Federal. Nós temos a chamada RP7, que são as emendas de bancada. São emendas coletivas de autoria das bancadas estaduais ou regionais e elas são muito mais voltadas às prioridades de interesse estadual, projetos um pouco mais amplos, projetos mais estruturantes, projetos mais abrangentes, mais regionalizados e não tão pontuais assim como uma emenda individual, Nós temos também a RP8, que são as emendas de comissão. São apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado e elas também são chamadas de coletivas. Então, são esses 3 tipos diferentes de emendas.
Qual é a diferença delas na hora da execução? Tem regramento diferente? Se eu recebo uma ou outra, aqui eu devo me ater para estar executando o processo da forma correta. Então, nós vamos ver isso especificamente hoje das emendas com finalidade, com as emendas especiais, como eu falei. Quando é que elas foram criadas, né? Até pouco tempo atrás, até final de 2019, nós tínhamos as emendas individuais, as emendas de bancada e as emendas de relatoria também, emendas de comissão. A emenda individual era uma única emenda, que hoje ela tem o nome de emenda de finalidade definida. Então, com a EC 105 de 2019, foram criadas essas chamadas transferências especiais, que são uma das espécies das emendas individuais que podem ser transferidas diretamente para os demais entes federados. Quem é que pode ser beneficiário direto de uma emenda na modalidade especial? Somente estados, municípios e o Distrito Federal. Então, as organizações da sociedade civil que podem receber outros tipos de emenda, a individual de transferência especial é um CNPJ que não é beneficiário diretamente dessa emenda, né? E com a EC 105, a 105 de 2019, a emenda individual ela veio com uma pequena diferença. Ela pode ser transferência especial ou transferência com finalidade definida. Qual é a diferença, então, né, das transferências especiais com a emenda com finalidade definida? A emenda com finalidade definida é aquela que nós já estávamos habituados a trabalhar, aonde um parlamentar faz uma indicação já alocada a um determinado programa federal, com objetos específicos, com um regramento específico, que hoje é a Portaria 33. Muitas delas passam, a grande maioria passa lá pelo Transferigov, num módulo específico que é de transferências discricionárias e legais, e ela tem todo aquele parâmetro de execução dentro do Transferigov, por exemplo, que nós fazemos os pagamentos, módulos de engenharia, pagamento por transferência dentro da própria plataforma. Tenha o reflexo dela também nos painéis parlamentares, no painel parlamentar, no painel de obras. É uma emenda que nós habitualmente já sabíamos a trabalhar, então não mudou nada dentro do processo. E reiterando, né, o que foi que mudou? A divisão das emendas individuais para dois tipos de transferências diferentes, né? A especial e a com finalidade definida. E as emendas especiais, as transferências especiais, elas serão repassadas diretamente ao ente federado, ou município, ou um estado ao Distrito Federal, e não tem aquela dependência de uma celebração de convênio ou um instrumento de um contrato de repasse, por exemplo, né? Ela é feita uma transferência sem nenhum desses instrumentos serem assinados. Quando esse recurso for transferido, ele passa a ser do ente federado no momento que o crédito cai lá na conta do município, lá na conta do estado, né? Então passa a ser doente. O que isso significa? O recurso saiu dos cofres da União, foi repassado na modalidade de transferência especial, foi acreditado na conta do município, na conta desta emenda lá do município, ela passa a ser do município, ele é o dono do recurso para fazer a gestão dentro daquilo que ele tem de demanda. Ele não vem com um objeto específico, o município é obrigado a executar esse ou aquele objeto. Não tem essa obrigatoriedade vinculada a essa emenda. Quem vai definir o que vai fazer com esse recurso é o ente beneficiário, é quem recebeu esse recurso e vai executá-lo dentro daquilo que ele tem como demanda, né? E, obviamente, tem uns regramentos que nós precisamos nos atentar. É um recurso que, pejorativamente, nós ouvimos desde que essa emenda existe, né? As chamadas emendas PIX, que nós, enquanto técnicos, abolimos totalmente essa forma de identificar essas emendas nessa linguagem, porque ela tem um regramento, sim, porque ela tem uma modelagem de transferência desse recurso da União aos entes federados, e ela tem, sim, um processo de transparência que nós precisamos seguir. Então, esses recursos eles serão aplicados em programações finalísticas da área de competência do Poder Executivo municipal ou estadual. Essa é a forma correta da gente fazer a execução dessas emendas. E para quem pensa, né, ou acredita que essas emendas, elas são assim, que tem toda uma liberdade, que o município pode fazer o que quiser com aquele recurso, que não vai ser penalizado, se engana, né, pessoal? Porque se nós formos olhar
A emenda constitucional, né, EC 105, lá de 2019, já tem um regramento mínimo que traz algumas condicionantes constitucionais para o uso desse recurso. E uma delas está muito clara lá, né, pessoal? Não usar os recursos para o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos e com pensionistas. Então, jamais pensar que uma emenda na modalidade especial, que ela vem com aquela possibilidade de bastante livre para uso lá no município, a gente faz o que quiser com ela. Não é bem assim. Então, é vedado terminantemente a possibilidade de pagamento de pessoal com esse recurso da emenda especial. Nós não podemos também, enquanto ente federado, utilizar aquele recurso para o pagamento de encargos referentes ao serviço da dívida municipal ou estadual. Esse recurso, ele tem que ser usado exclusivamente em programação finalística da área de competência do Poder Executivo, né? Então, ele tem que fazer uma entrega de uma política pública, ele tem que ter essa execução regrada. E tem também um artigo lá na EC 105 que fala o seguinte, que pelo menos 70% desses recursos, eles precisam ser investidos em despesa de capital. E aqui começa uma grande dúvida de quem recebe esse recurso. Não passa uma semana sem que alguém nos pergunte: nós recebemos uma emenda parlamentar, município, eu preciso usar 70% em investimento e 30% em custeio? Então, para esclarecer, pessoal, esse percentual definido na Constituição não é o município ou o estado, o ente beneficiado desse recurso, o beneficiário, que vai dizer 30% para uma modalidade e 70% para outro. Na hora de fazer a indicação de uma emenda lá no orçamento federal ou parlamentar, senador ou deputado federal, é ele, dentro do seu próprio orçamento, é que vai definir que até 70%, no mínimo, ele precisa indicar para investimento e, no máximo, 30% para custeio, quando ele vai fazer a distribuição daquele recurso das suas emendas. Sempre lembrando que o orçamento dos deputados e dos senadores, 50% do que eles têm de orçamento para indicação de emendas, precisa obrigatoriamente ser indicado para utilização na área da saúde. Os outros 50% do orçamento que eles têm, eles podem definir em fazer indicações todas para emenda especial. Não existe nenhum regramento que diga que eles têm que dividir essa emenda individual entre finalidade definida e especial. Então, pode sim ser tudo para especial. E é dentro do orçamento deles que eles vão definir, pode indicar 100% para custeio, né? Para despesas de capital. Agora, eles não podem mais do que 30% para custeio na hora da indicação. Então, eu recebi R$500 mil lá no meu município. Na modalidade de investimento, veio a indicação investimento ou veio a indicação custeio. 100% do que eu recebi, do que foi acreditado na minha conta, eu vou usar para aquela indicação da modalidade que veio lá dentro do sistema quando indicou que eu tenho uma emenda parlamentar na modalidade especial. É custeio, 100% do que eu recebi é custeio. É investimento, 100% do que eu recebi é investimento. Então, para que isso fique bem claro, e por que esse assunto no nosso bate-papo, na nossa conversa de hoje, pessoal? Nós estamos nas janelas de indicação de emendas parlamentar dentro do calendário do ano de 2024. Então, nós temos agora até o dia 22, dentro do cronograma que foi publicado pelo MGI, o prazo de os parlamentares indicarem quem serão os beneficiários das emendas com finalidade definida. A expectativa é que, na sequência, já abra o calendário do cronograma da indicação das emendas especiais, e por isso é importante que nos antecipemos e entendamos exatamente qual é o regramento desse recurso, qual é o procedimento que eu preciso fazer enquanto município, enquanto governo do estado, enquanto beneficiário, quando estiver lá aparecendo, lá dentro da plataforma Êxitos, quando vocês forem fazer uma pesquisa e tiver toda a relação das emendas indicada para o CNPJ de vocês, as emendas especiais, já tem um prazo lá estipulado o que eu preciso fazer, né? Então, a partir do momento que o meu CNPJ, eu identifico que tem uma emenda especial que está vinculada ao CNPJ do meu município ou do meu estado,
que deve acontecer agora nos próximos dias, no início de abril, né? Final de março, início de abril. Nós não temos isso oficial, obviamente, né? Mas assim que os cronogramas, eles são publicados, a gente acompanha todos os dias, e quando o cronograma é publicado, nós também começamos a monitorar todas essas publicações para que possamos informar quem nos segue, quem lê os nossos conteúdos aí na ponta, né? Então, saiu a listagem dos beneficiários, o cronograma está valendo. Qual é a primeira ação que eu, enquanto município, preciso fazer, né? É verificar se o meu CNPJ teve alguma indicação de uma emenda especial. Se eu conseguir verificar isso, lá dentro da plataforma ISOS tem essa indicação, lá dentro do Transfere.gov, no módulo Transferência Especial, no acesso livre, qualquer cidadão também pode ver se teve uma emenda especial indicada para o CNPJ do município, né? Fazendo essa verificação, eu preciso, para fazer o procedimento seguinte, que é o procedimento do aceite para que essa emenda, que esse recurso chegue no meu município. Por quê? Até o momento da indicação do beneficiário, nós sabemos muito bem como é que o processo funciona, né? Ele é um processo puramente político de negociação política, digamos assim, né? Entre prefeitos, entre deputados, senadores, secretários, vereadores, enfim, é uma articulação política pura na indicação das emendas. Mas a partir da indicação, começa o trabalho nosso enquanto técnicos, né? Porque de nada valeu toda aquela articulação política se o processo técnico não for feito na forma correta, seguindo o regramento, seguindo prazos, né? Então, ok, eu verifiquei que o meu município teve uma emenda especial indicada. O que eu preciso fazer? Verificar também, lá dentro do Transfere.gov, qual é o perfil de acesso que os responsáveis por fazer o procedimento técnico possuem, né? Para conseguir dar esse aceite, que é o processo inicial de uma emenda especial, dar o aceite lá dentro da plataforma Transfere.gov, a pessoa, o profissional, precisa ter em seu perfil a definição de gestor recebedor. Então, tendo esse perfil definido como gestor recebedor, acessando o Transfere.gov, tem o acesso do gov.br, que todo mundo tem a senha, quem faz esse trabalho tem uma senha específica, né? Aí eu já estou dentro do sistema, dentro da plataforma. O passo seguinte é localizar o programa vigente para a realização da ciência, que vai aparecer uma listagem aí do programa das emendas especiais, buscar pelas minhas emendas e selecionar para dar aceite. Tudo isso é feito num passo a passo dentro do módulo das transferências especiais, tá, pessoal? Então, selecionar. Qual é o procedimento do município, né? O procedimento dos técnicos dos beneficiários dessas emendas? É selecionar um banco oficial e informar a agência bancária na qual eu quero receber aquele recurso. É no Banco do Brasil, eu vou dizer qual é a agência que é de relacionamento do meu município, do meu estado, para receber aquele recurso. É na Caixa Econômica Federal, também eu vou digitar ali o número da agência. Não é o beneficiário final que cria uma conta, que gera uma conta bancária para receber o recurso. Quando nós demos a ciência, indicamos o banco e a agência, a própria plataforma vai gerar uma conta bancária para aquela emenda. O que diferencia aqui nesse processo especificamente de como nós trabalhávamos até o ano de 23? O orçamento 2023, se o município recebia uma emenda, 2 ou 5, recebia para custeio ou para investimento, independente da modalidade e do número de emendas, todas vinham para uma conta única. Então, o município indicava o banco e a agência bancária, uma única conta era aberta e todo aquele recurso era depositado, independente da quantidade de emendas. A partir do orçamento 2024, essa é uma mudança que a instrução normativa do TCU trouxe. Para cada emenda que o beneficiário receber, haverá uma conta específica para fazer a movimentação financeira daquele recurso. Então, repetindo, né? Eu recebi 3 emendas, a plataforma vai gerar 3 contas bancárias para que eu faça a gestão lá no meu município e eu movimente o recurso de cada emenda na sua conta específica. Então, dentro do processo do aceite ainda, pessoal, nós precisamos também informar o e-mail da Câmara, né? A Câmara Estadual, Distrital ou Municipal. Quando eu informo o e-mail da Câmara, aquele trabalho de eu fazer a comunicação para o Legislativo do meu município, do meu estado, de que eu recebi uma emenda parlamentar na modalidade especial, o próprio sistema já comunica
essas câmaras, então, da indicação do recurso que o ente federado recebeu. Fazendo esse procedimento, eu preciso ir num passo adiante, que já funcionava dessa forma no ano de 2023 e vai continuar esse ano. Nós precisamos informar a área da política pública na qual o recurso será aplicado. Nos primeiros anos das emendas, da emenda especial, que foi do orçamento de 2020, 21 e 22, nós não precisávamos fazer esse procedimento, né? A gente só indicava a agência, o banco e a agência bancária e dava o aceite e estava tudo ok. A partir do ano passado, e vai continuar no orçamento desse ano, nós precisamos dizer em qual área da política pública nós vamos executar aquele recurso. E não precisa ser uma área só, mesmo que seja uma única emenda. Então, eu vou trabalhar aquele recurso lá na área da saúde, na área da educação, vai ser na infraestrutura, aonde que eu vou aplicar aquele recurso federal. Isso é para dar mais transparência ao recurso e informar para os órgãos, tanto para quem é o concedente do recurso, quanto para os órgãos de controle, para o cidadão que vai poder acompanhar esse processo todo no acesso livre, aonde que o município está gastando aquele recurso, onde que o Estado está gastando aquele recurso da emenda especial que ele recebeu, né? Então, informando essa área da política, né, nós precisamos também informar lá na plataforma Transfere.gov a programação orçamentária que está na nossa lei orçamentária, então, né, do município, do estado, na qual os recursos serão utilizados. E o ano passado gerou muita dúvida na hora de indicar a programação orçamentária. Dezenas de pessoas nos procuravam dizendo, essa programação orçamentária é uma rubrica do governo federal ou é do município? Então, quando a gente vai indicar a programação orçamentária dentro da plataforma Transfere.gov, é a programação orçamentária do orçamento anual do município, que está lá dizendo que vai ter recurso para executar dentro daquela área da política pública que eu selecionei, que eu indiquei como a que vai ser executado o recurso, né? Então, preenchidas e conferidas todas essas informações, a gente clica em ciente e o registro da ciência foi realizado com sucesso. É um procedimento relativamente simples para se fazer. Eu, particularmente, acho ele muito simples, perto das funcionalidades que tem uma emenda, por exemplo, a plataforma, quando uma emenda é com finalidade definida, né? Aqui eu não preciso cadastrar uma proposta, não preciso cadastrar um projeto, não tem um contrato de repasse para ser assinado, não tem um convênio com regramento para ser assinado, nem nada disso. Então, o procedimento é esse, basicamente. Identificar a minha emenda, indicar a agência e o banco e a agência, né, e o número da agência, colocar em qual área vai ser aplicado aquele recurso e fazer esse registro também da programação orçamentária. Outra grande dúvida, eu indiquei uma determinada área da política pública agora, mas na hora que o recurso chegou na nossa conta, já foi feito umas mudanças internas e é numa outra área que nós vamos aplicar o recurso. Não é mais na questão da infraestrutura, não é mais lá no turismo que eu tinha colocado, agora é uma outra coisa. A gente teve uma mudança de demanda, né? Repriorizamos as demandas. Dá para a gente fazer essa mudança? Dá para fazer sim, até que o recurso não começou a ser executado, o município pode entrar, pode fazer essa mudança e não tem problema nenhum, o processo vai ter a sequência natural dele, né? Mas sempre lembrando que é naquilo que nós estamos registrando que nós devemos depois proceder com a execução daquele recurso, né? Fazer a licitação, a contratação, a execução e a entrega daquela política pública, daquele objeto que nós propusemos a executar com o recurso da transferência especial. Então, pessoal, essas mudanças, algumas mudanças que nós precisamos prestar atenção, elas parecem simples, mas elas são bem significativas no processo e nós temos que estar atentos a elas, né? E o que foi a instrução normativa número 93, para quem não leu ainda? Como nós não tínhamos um regramento, a única coisa que nós tínhamos para seguir até então era a EC 105 lá de 2019, que basicamente trazia aquelas vedações, né, que eu falei inicialmente do que a gente não poderia fazer com o recurso. No mais, ela não trazia prazos, ela não trazia obrigatoriedades de prestação de contas, nem nada disso. Então, essa instrução normativa, ela veio para estabelecer normas para a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União
das emendas individuais impositivas alocadas por meio das transferências especiais, conforme foi previsto no inciso 1 do artigo 166A da Constituição Federal. Então, é para isso que essa instrução normativa, ela foi elaborada e ela foi publicada e está em vigor, então, né? De acordo com a instrução normativa, pessoal, os recursos recebidos, então, por meio das transferências especiais, eles devem ser movimentados em conta corrente específica para cada transferência, conforme eu mencionei anteriormente. Nós não podemos mais ter tudo numa conta só, né? E é vedada a transferência financeira para outras contas correntes. Uma coisa que os municípios, por hábito, sempre nos perguntavam e nos perguntam ainda. Eu tenho dinheiro de recurso de uma emenda especial na conta. Eu posso transferir aquele dinheiro para uma conta movimento do município, para uma outra conta, para a conta do Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo da Saúde, por exemplo, Fundo da Educação, e fazer a movimentação por lá? Antes da instrução normativa, não tinha nada que dizia que a gente não poderia fazer isso. Hoje, a IN vem vedando essa possibilidade de uma movimentação financeira, ela ir para uma outra conta que não o pagamento direto para o fornecedor. Então, 2024, orçamento das emendas especiais deste ano. Recebi o recurso na minha conta específica para aquela emenda. Qual vai ser a movimentação que eu, enquanto ente beneficiário, posso fazer? Tirar esse dinheiro da conta para fazer a transferência para o fornecedor daquele serviço, daquela obra, daquele produto, daquele objeto que eu vou executar com aquele recurso. Então, a única movimentação é essa, né? Da conta da emenda para a conta do fornecedor que foi o vencedor do nosso processo de licitação. E outras regrinhas que vem aí que eu vou mencionar um pouco agora também, né? No prazo de 30 dias do recebimento dos recursos, quem o recebeu, o ente que recebeu, né? Ele precisa notificar o conselho local ou a instância de controle da área na qual vai ser executado aquele recurso, quando houver, né? Sobre o recebimento dos mesmos. Por exemplo, eu recebi aquele recurso da emenda especial e eu vou aplicar lá na área da assistência social, na área da saúde, numa área dessas, porque tem grandes políticas públicas a serem executadas, de serviços, de políticas a serem entregues, né? O município ou o estado precisa comunicar, então, notificar aquela instância, aquele conselho municipal, sobre esse recebimento de recursos. Quando houver essa instância, né, fiscalizadora aí local. Outra novidade que a instrução normativa trouxe, pessoal. Até o orçamento de 2023, nós não tínhamos prazos definidos para a execução, prazos limites, digamos assim, né? Definidos para a execução daquele recurso. O município executava no prazo dele, né? Recebeu lá em 2020, executou lá em 2021, terminou de executar lá em 2022, em 2023, e muito município ainda tem dinheiro em conta de emenda especial que recebeu lá em 2021, lá em 2020, né? Por incrível que pareça, a gente tem muita situação assim. Não tinha penalidade nenhuma, não tinha prazos. A IN veio trazer um regramento sobre isso também. Então, os recursos recebidos por meio das emendas especiais, elas têm que ser executadas seguindo os seguintes prazos. 36 meses para transferências até R$ 2.500.000. 36 meses de prazo para execução. 48 meses de prazo para execução para transferências acima de R$ 2.500.000 e até R$ 5 milhões. E 60 meses para transferências de recursos de emenda especial acima de 5 milhões. E uma observação, pessoal. Os prazos, eles começam a correr a partir do 1º de janeiro do ano seguinte ao recebimento desses recursos. Então, eu vou receber uma indicação de uma emenda especial agora, 2024, vou receber esse pagamento, esse recurso, a partir de 1º de janeiro de 2025 é que começam a correr estes prazos e eu preciso me atentar a eles, porque parece que é um prazo bastante grande, mas a gente que conhece como que acontecem as coisas lá no município, né? A contratação, principalmente quando são obras e serviços de engenharia, né? Até contratar, fazer a elaboração dos projetos, verificar esses projetos, fazer o processo de licitação e tal, o prazo vai correndo, então os prazos que nós não tínhamos, nós passamos a ter agora, né? E uma outra questão para a gente levar em consideração, pessoal.
Todos os recursos, os municípios que têm recursos em conta ainda de emendas especiais de anos anteriores, que ainda não finalizaram a execução, esse regramento vai servir também para essas emendas de prazos retroativos a 2024, do orçamento retroativo a 2024. Eu tenho orçamento lá de 2022, ainda tem um saldo em conta que eu não utilizei tudo. Vamos olhar para a instrução normativa, porque esses prazos também vão incidir sobre esses orçamentos de anos anteriores que ainda não tiveram a finalização da execução dos seus recursos, né? Outra situação é a questão da prestação de contas, do prazo de prestação de contas, que também não havia um regramento específico. Como é que nós costumávamos orientar os municípios? Recebeu o recurso, preencha o relatório de gestão lá no Transferigov, apesar de não ser obrigatório, é uma boa prática, dá transparência ao processo, e a prestação de contas se dava no relatório anual de gestão, sem a obrigatoriedade desse prazo todo, né? Agora, com a instrução normativa, nós temos o seguinte: até 60 dias após o recebimento do recurso, o ente federado ele fará a inserção na plataforma Transferigov de informações de documentos sobre a programação finalística, então, da área da qual os recursos serão aplicados. Eu recebi aquele dinheiro na conta, eu tenho até 60 dias para começar a fazer esse procedimento de execução, de inserção das informações que faz parte do processo de execução, né, e da prestação de contas. O que eu preciso colocar nesse relatório de gestão, pessoal? É a descrição do objeto a ser executado, com as metas a serem alcançadas, né? A estimativa de recursos financeiros que são necessários, a consecução daquele objeto que nós definimos como o principal objeto da entrega da política pública daquele recurso recebido, discriminando os valores que vieram da transferência especial e possíveis valores que vieram de outras fontes. Eu tenho uma fonte de recurso especial federal, mas ela não é suficiente para a execução do determinado objeto, que é uma demanda minha no município. Sem problema, o município pode fazer um aporte de recurso diferente, de recurso próprio, um recurso que ele recebeu do governo do estado, um recurso de um financiamento que ele tenha, enfim, uma outra fonte, mas é importante, tenho que informar isso lá no Transferigov. Fazer a classificação orçamentária da despesa, informando o valor aplicado em despesas correntes e em despesas de capital, obviamente, né? Quando eu vou fazer a minha prestação de contas, relatar o que foi que eu fiz com o recurso, eu vou colocar no que foi utilizado, sempre lembrando, né, pessoal, que nós precisamos obedecer à indicação da emenda. Eu vou usar em despesa de capital se ele veio para esse fim, e eu vou usar para custeio se foi para aquela finalidade que ele veio, né? E também informar o prazo de conclusão do objeto a ser executado. São informações que nós não tínhamos a obrigatoriedade de registrar no Transferigov, e agora nós precisamos fazer isso também. O que é o relatório de gestão no Transferigov? Ele está lá na ferramenta, lá prontinho, os campos para a gente preencher, bem simplificado, mas que vai fazer uma diferença muito grande eu seguir este procedimento, né? Então, o relatório de gestão, ele já está formatadinho ali dentro da plataforma Transferigov. E qual é o prazo que eu tenho para fazer a inserção dessas informações? Até o dia 30 de junho, quando eu começar a executar o recurso, né? Eu já licitei, eu já informei lá que eu tá licitado, o meu prazo, o meu contrato com o fornecedor, então tá ok. Até o dia 30 de junho do ano subsequente ao recebimento do recurso, eu devo atualizar. Então, eu vou receber agora, ou eu recebi no ano passado, né? Eu vou receber agora 2024. Até junho do ano que vem, né, até 30 de junho do ano de 2025, eu tenho que informar lá no relatório de gestão qual foram as ações que eu já executei em relação àquele recurso da emenda especial que foi recebido no ano de 2024, né? Então, até o final do objeto da aplicação dos recursos, eu preciso, a todo 30 de junho, fazer essa atualização das informações. Até o relatório final. Eu começo a executar um recurso agora ainda este ano. Ao ano que vem, até junho, eu não finalizei porque é uma obra de grande porte, então eu vou ter 2 anos, 3 anos ainda de obras pela frente. Ao ano que vem, 30 de junho, eu coloco tudo o que eu já fiz. No ano seguinte, 30 de junho, não finalizei ainda o uso daquele recurso, mas eu atualizo e coloco lá o que foi executado com
comprovantes, né, com todos os comprovantes possíveis para dizer em que pé que está o andamento da execução daquele recurso. Até que a gente finaliza, o município ou o estado finaliza o uso do recurso e faz o relatório final dentro do módulo de gestão lá no TransfereGov. Então, são procedimentos que nós temos que estar atentos, porque não era a nossa prática fazer até o ano passado e agora não é uma opção fazer esse relatório de gestão. Até então era uma opção, o município fazia se ele quisesse fazer, senão não tinha obrigatoriedade. A partir de agora é uma obrigatoriedade e não uma opção. Então, o relatório de gestão, que também a gente chama de prestação de contas dentro do sistema, o que ele precisa conter? Que também é uma grande dúvida, é uma grande dificuldade de quem usa o recurso. Eu acredito também, pessoal, que porque não tínhamos um regramento muito claro, é que gerava muita dúvida e insegurança também na hora de utilizar o recurso. Será que eu estou fazendo da forma correta? Não inserindo lá, fazendo só relatório anual de gestão? Eu quero fazer o relatório de gestão, mas o que eu preciso colocar dentro do sistema, né? O que eu preciso registrar no TransfereGov? Agora nós sabemos exatamente o que nós precisamos colocar lá dentro do TransfereGov, né? Então, nós precisamos colocar toda a documentação relacionada aos procedimentos administrativos em relação àquele recurso recebido, né? Vinculado à contratação do objeto que nós vamos executar com o recurso recebido, né, pessoal? Nós precisamos inserir, então, os contratos celebrados, né? Como que nós começamos com esse processo? Quando é feita a licitação, a homologação do processo de licitação já inserir lá no TransfereGov. Os contratos celebrados com os fornecedores, com um ou mais fornecedores, né, dependendo do processo licitatório, a gente tem mais que um fornecedor, dependendo do objeto, né? As notas de empenho, as notas fiscais de pagamento ao fornecedor, ou recibos, ou ordens bancárias, o extrato da conta corrente de movimentação dos recursos, né, e termos de recebimento de obras e o fornecimento de serviços. Então, tem dúvida sobre qual é o procedimento, que tipo de documentação eu preciso colocar lá, inserir no TransfereGov em relação às emendas especiais? Lê a instrução normativa, né, que está lá tudo muito claro o que precisa ser colocado. E também, obviamente, depois, se vocês querem esse material que a gente fez aqui, mais resumido, é só nos chamarem, vamos deixar os dados aí para contato, que nós disponibilizamos também esse material para que vocês consigam, na hora da dúvida, ter onde consultar para fazer os procedimentos corretos, né? Atrasou a nossa obra, né? Daquele projeto que a gente aquele prazo que nós nos propusemos lá quando recebemos o recurso. Eu preciso fazer uma prorrogação. Também, então, nós temos que justificar lá no TransfereGov porque, se houve essa prorrogação, por que houve essa prorrogação para a execução desses recursos. Preciso pedir a permissão para alguém, para um órgão concedente, como é o caso das emendas com finalidade definida, que nós precisamos da aprovação. Quando é contrato de repasse da Caixa Econômica, quando é convênio do órgão concedente. Nesse caso aqui, nós não precisamos inserir o documento, a justificativa da prorrogação e aguardar uma aprovação de algum órgão concedente. É a título de explicação, de esclarecimento, de prestação de contas, digamos assim, daquilo que eu estou executando, registrar uma justificativa do porquê dessa prorrogação de prazos, né? É necessário também, pessoal, dentro desse processo do relatório de gestão, uma declaração expressa assinada pelo responsável do ente, né, que recebeu esse recurso, responsável pela execução desse objeto, dizendo que ele cumpriu todas as condicionantes estabelecidas na Constituição Federal, que rege a transferência de recurso da emenda individual na modalidade transferência especial. Então, esses são os procedimentos para a gente fazer a nossa prestação de contas. E quando nós vamos fazer esse preenchimento do relatório de gestão, vocês devem observar que lá hoje nós não temos nenhum botãozinho escrito ou enviar para análise, como é o caso de outras prestações de contas, né? Nós temos um botãozinho escrito disponibilizar. Então, na medida que eu vou executando o recurso, é de bom tom que eu vá já registrando dentro do TransfereGov. Eu executo, eu registro. Eu pago o fornecedor, eu registro aquela nota fiscal, aquele recibo, aquele procedimento. Quando eu finalizo todo o meu processo, eu clico em disponibilizar
E essa prestação de contas, ela vai refletir no painel parlamentar e vai incluir lá o meu município dentro daquele gráfico de quem executou o seu recurso. E isso é importante para o município, é importante para a população que acompanha, ele dá transparência ao processo e ele também informa ao cidadão de que o município, o estado recebeu o recurso e ele executou. E de que forma que ele executou. E também o parlamentar, que foi quem indicou essa emenda, ele consegue acompanhar e verificar se a indicação foi feita, a indicação que ele fez foi utilizada e a política pública foi entregue lá para a população. Então, por todas as razões, pessoal, sempre foi importante fazer esse registro e agora é obrigatório que se faça, tá? E dentro desse contexto, nós temos dúvidas todo o tempo todo, né? Então, é o telefone que toca, é nosso Instagram que fazem perguntas para a gente, é o e-mail que chama perguntando esclarecimentos sobre esse processo. Agora está um pouco mais calminho, mas tem muito município com recurso em conta de outros anos. Então, atenção, né, gente? Tem recurso em conta ainda, aquilo que eu falei, de anos anteriores ao orçamento de 2024, vamos olhar para o regramento da instrução normativa, que é necessário que se comecem a cumprir esses prazos e sim, é obrigatório que se preencha o relatório de gestão lá no Transferigov. Nós tivemos recentemente um seminário com o TCU e até estou utilizando algumas lâminas do material que eles trouxeram para esse debate conosco, para dizer que de algumas dúvidas recorrentes que nós recebemos, né? A principal delas, quase sempre, as organizações da sociedade civil, elas podem ser beneficiárias diretas de uma emenda especial? A própria Constituição nos fala que não, né, pessoal? Ela nos fala que os beneficiários de uma emenda de transferência especial só podem ser o Distrito Federal, governos de estados e municípios. Mas então quer dizer que eu sou uma USC, eu nunca vou ser beneficiária com um recurso de uma emenda especial? Indiretamente pode sim. O que é o regramento desse processo, né? Não pode ser uma beneficiária direta na modalidade, mas caso o município ou o estado ele queira descentralizar esse recurso através de uma celebração de parceria, um termo de colaboração ou de fomento com uma USC, ele precisa observar todas as regras do marco regulatório da Lei 13.019 e para poder fazer a transferência desse recurso que o ente federado recebeu como uma modalidade especial, fazer o repasse para uma organização da sociedade civil. Então, diretamente não pode ser beneficiária, mas indiretamente, dentro desse processo de chamamento público, de seguimento do marco regulatório, o município que recebeu a emenda, ele pode sim fazer a transferência desse recurso, né, para descentralizar, digamos assim, esse recurso por meio de um chamamento público, por meio de um termo de colaboração ou termo de fomento. Outra pergunta bem recorrente. Eu posso fazer pagamento de despesas anteriores ao recebimento do meu recurso com o recurso de uma emenda especial? Estou com uma obra em execução, já executamos metade dela, executando com recurso próprio, a obra parou, o município está com dificuldade de fazer pagamento ou quer aproveitar que recebeu uma emenda especial e usar aquele recurso para finalização de uma obra, ao invés de continuar utilizando o recurso próprio, eu posso usar? O que é a orientação, gente? Que não é possível a utilização de recursos recebidos por meio dessa transferência especial com despesas realizadas em datas anteriores ao recebimento desse recurso, né? Tem que seguir o regramento da lei número 4.320, né? Mas o que acontece também? Foi um questionamento que nós fizemos e a orientação que nós passamos. Eu estou executando uma obra, estou lá na metade dela, 40%, 50%, ou sei lá, 60%, 80%. Recebi a emenda especial que dá exatamente para finalizar aquela obra. Então, quer dizer que eu não posso usar para finalizar a obra? Porque eu já tenho um processo de licitação, um processo de execução em curso. Qual é a orientação que nós costumeiramente fazemos, pessoal? Todas as medições que foram feitas, as notas fiscais emitidas até o momento do recebimento do recurso da emenda especial, que são despesas já feitas anteriormente ao recebimento desse recurso, eu não posso pagar. Agora,
as medições feitas dentro desse processo de obra que está em execução, posterior ao recebimento do recurso de uma emenda especial, aí eu posso sim pagar com esse recurso novo que eu recebi e deixar o recurso próprio, por exemplo, para um outro investimento, para uma outra despesa que o município tenha, né? Então, só prestar bastante atenção. A despesa foi feita, não posso pagar. Ela vai ser feita depois que eu recebi esse recurso, mesmo que o projeto já esteja em execução de um processo licitatório feito anteriormente. Então, eu consigo sim alocar esse recurso para fazer o pagamento dessas despesas, né? Possíveis objetos de despesas, então, aqui, que é uma abordagem também, né? Os recursos, eles devem ser aplicados em competência, né, em ações que são de competência do Executivo Estadual ou Municipal. Não precisa ser de interesse comum da União, por exemplo, né? Nesses processos, pessoal, não é o parlamentar que vai dizer para o beneficiário o que ele deve fazer com o recurso, que tipo de objeto que ele deve adquirir, né? Não existe essa prerrogativa de o parlamentar determinar o que o beneficiário vai fazer com o recurso. E isso acontece lá na emenda com finalidade definida. Na emenda especial, o recurso chegou, ele passa a ser do ente e o ente é que decide onde que vai aplicá-lo, seguindo, obviamente, esse regramento que a gente está citando aqui, né? O município pode comprar terreno, por exemplo, para a construção de um equipamento público? Ele pode comprar o terreno, mas ele precisa, claro, verificar que aquele terreno... Qual é a finalidade do terreno? Eu vou adquirir um terreno para a construção de casas de habitação popular, da Minha Casa Minha Vida. Eu posso comprar terreno porque eu preciso a construção de uma UBS, de uma UPA, de um hospital, de uma escola. Então, o município pode sim fazer aquisição de terrenos com esse recurso, mas dando a finalidade dele de que um equipamento público vai ser construído aí e vai ser uma entrega para a população a partir disso, né? Por exemplo, né, comprar lixeiras para o parque, fazer reformas de cemitérios. Nós temos uma questão assim bem problemática em muitas regiões do Brasil. Os municípios fazem administração do cemitério municipal, por exemplo, né? Nenhuma outra fonte de recurso pode ser aplicado aí, né? Somente com recursos próprios. O recurso da emenda especial, ele pode sim ser aplicado também para isso, né? E várias outras coisas que nós podemos fazer, pessoal. Por exemplo, eu comecei, aquilo que eu falei, né? Comecei uma obra com recurso próprio, eu consigo finalizar com esse da emenda especial. Eu posso utilizar o recurso de uma emenda especial para fazer vários objetos, executar vários objetos, né? Com a mesma emenda. Então, eu posso juntar mais do que uma emenda para poder fazer um objeto único, né? Tem uma obra grande, eu recebi 3 emendas. Eu junto as 3 emendas, se todas elas forem com a finalidade de investimento e posso utilizar na mesma obra, da mesma forma que mesma emenda eu posso adquirir vários objetos diferentes. Então, toda a gestão desse processo, nós precisamos sempre levar em consideração utilização do recurso, movimentação dele, da financeira, tem que ser na conta na qual eu recebi esse recurso, na conta específica da emenda. Dali eu pago o fornecedor e ali eu faço a minha movimentação financeira, né? Posso gastar em qualquer coisa esse recurso que eu recebi, apesar de toda essa liberdade da tomada de decisão de aonde que eu vou executar, não é bem assim que eu posso gastar em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Então, eu preciso respeitar as condicionantes que são impostas pela Constituição Federal. Eu não posso pagar folha, eu não posso pagar serviço da dívida, né? E observar sempre a categoria de investimento ou custeio. Não podemos tirar o olho disso. Então, nos anos que passaram, nós percebemos lá que alguns beneficiários de emenda especial, uma das poucas restrições que nós tínhamos era não utilizar o recurso para pagamento de pessoal. O beneficiário usou, fez pagamento de pessoal e ainda informou no Transferigov que foi isso que ele fez com o recurso, né? Então, pessoal, muita atenção. Temos liberdade para usar aquele recurso? Podemos fazer muitas coisas com ele? Podemos, mas vamos ficar de olho na modalidade desse investimento e vamos ficar de olho aí na Constituição Federal, né? Para a gente não pecar. A Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que olhar.
nós precisamos fazer o processo licitatório, nós precisamos seguir a nova lei de licitações para execução desse recurso, nós precisamos nos atentar à questão do processo licitatório pregão eletrônico sempre, né? Preferencialmente, pelo menos, pregão eletrônico, se não for, temos que justificar. Então, todo o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, da nova Lei de Licitações, da EC 105, dessa instrução normativa, nós temos que conhecer para poder utilizar esse recurso, que dá uma flexibilidade muito grande, muitas possibilidades de tomadas de decisão de o que eu faço com aquele dinheiro, que é de acordo com a demanda do meu município, mas também eu preciso seguir essas regras, né? E é isso que nós precisamos fazer. Este ano nós temos uma particularidade, né, pessoal? Nós estamos em ano eleitoral. Então, vamos lá olhar os artigos da lei eleitoral, né, que são proibidos, por exemplo, agentes públicos, servidores ou não, a trabalhar com esses recursos no período que antecede o pleito eleitoral, que tem uma regrinha ali, né? Então, até o dia 5 de junho, se não me engano, é o último prazo para que nós possamos emitir uma ordem de serviço, nós possamos dar início à execução de uma obra e que também o governo federal é o prazo limite do recebimento desse recurso, né? Agora estamos em ano eleitoral, chegou dia 5 de junho, eu tenho uma emenda especial, eu recebi, o dinheiro está na conta. Tem impeditivo em relação a licitar e a executar, podemos dar sequência ao processo. O dinheiro está na conta, quando é emenda especial, já faz parte aqui, o recurso já é doente, ele dá andamento ao processo tranquilamente. O que ele não pode estar recebendo o repasse de recursos da União e dos estados a partir desse período, né? E é muito importante que nós nos atentemos a esses impeditivos do período eleitoral para os outros tipos de transferências, né, pessoal? Então, tem um regramento para cada transferência aí, mas nós temos que respeitar esse período aí do defeso eleitoral. Outra pergunta também, os rendimentos de uma transferência especial. Eu tenho dinheiro, eu recebi, eu não executei no primeiro ano, no segundo ano, o dinheiro foi aplicado, porque via de regra nós aplicamos o recurso em fundos de rendimentos de curto prazo ou aquele recurso é aplicado em poupança. O recurso rendeu. Eu preciso devolver esse dinheiro para o governo federal ou eu preciso pedir aprovação de algum órgão para que eu consiga usar esse rendimento do recurso ou a sobra do recurso entre o licitado e o contratado, que sempre acontece, né? Nós vamos licitar qualquer objeto, colocamos um valor, supostamente a nossa licitação é 100 mil, nós conseguimos comprar por 90 mil reais, por 88, por 95 mil e sobrou um pouco de dinheiro. Junto com aquela sobra também houve rendimento pelo tempo que o recurso ficou parado na conta. O que eu posso fazer com esse recurso? Pode e deve utilizar esse recurso, pessoal, mas prestando atenção. O recurso que eu recebi é para investimento e teve rendimento, eu vou utilizá-lo para investimento. É para custeio, eu vou utilizar dentro da modalidade custeio. Então, são alguns detalhamentos que nós precisamos prestar atenção e tem uma infinidade de outras perguntas que nós recebemos todos os dias, né? Se eu posso mudar o objeto da despesa, se eu posso aplicar aquele recurso em vários objetos, foi aquilo que eu falei, nós podemos fazer isso. Nós podemos, eu recebi uma emenda e eu vou fazer a aquisição de equipamentos. Eu comprei um carro, a emenda principal, meu objetivo principal era a aquisição de um carro. Comprei um carro, sobrou recurso. É lá para o Conselho Tutelar, é para assistência social, é para a saúde, é para a própria administração, sobrou recursos. O que eu faço com aquela sobra, né? Eu faço compras de novos objetos que caracterizem também a modalidade investimento aí, né? Podemos juntar duas emendas num único objeto, como eu falei. Enfim, né? O relatório de gestão, ele tem que ser só preenchido com tudo isso que a gente fez. E fazer as justificativas lá. Tem um campo lá para que nós justifiquemos o que nós fizemos com o nosso objeto. Então, sempre procurar manter atualizado, manter registrado para que vocês não tenham problemas de uma tomada de contas especial aí, de uma auditoria nas contas e a gente não tenha como justificar o que foi que fez com o recurso, né? Então, pessoal, na hora de fazer o uso desse recurso, tem dúvida? Chama quem sabe para responder, faz uma pergunta, lê a instrução normativa,
lê as orientações técnicas todas que tem, procura o próprio conteúdo esse que nós temos aqui na Êxitos, que vai dar um norte bacana para vocês aí tomarem essa decisão. E também entender, né, vou falar agora da última questão que nós temos sempre para responder, né, se eu posso utilizar aquele recurso como contrapartida de um convênio. Então, vocês têm um recurso do governo do estado, por exemplo, ou do próprio governo federal, de uma outra emenda, e eu recebo uma emenda especial. Essa emenda especial, ela serve como contrapartida? Então, o que nós temos hoje no nosso cenário, né? Não tem nenhuma vedação explícita para que a gente use o recurso de uma emenda especial como contrapartida na execução de um objeto de uma outra fonte de recursos, né? Só que nós precisamos observar o conjunto de regras para execução. Eu estou executando uma obra com o recurso do governo do estado, por exemplo, ou com recurso próprio, eu recebi uma emenda especial, é investimento, eu posso usar como contrapartida dentro daquele processo, né? A questão é a seguinte: como é que nós vamos fazer a prestação de contas desse recurso lá no relatório de gestão? Nossa orientação qual é, né? E nós fazemos essas orientações, pessoal, a partir de muito debate, de muito estudo, de muita leitura, de acompanhamento de como é que se dão as execuções ao longo desses anos, desde que as emendas especiais estão aí, são uma realidade. Eu vou usar uma emenda especial como contrapartida. Lá no meu relatório de gestão, o que eu vou colocar, como é que eu vou dizer que eu gastei como contrapartida? Simplesmente dizer que foi? Não posso. Qual que é a minha orientação, né? Registra no relatório de gestão o processo licitatório daquele objeto principal, né, que está sendo executado e que eu aportei a emenda especial como contrapartida. Registra lá a homologação do processo de licitação, o contrato com o fornecedor, as notas fiscais do pagamento com o fornecedor, tudo direitinho, e justifica lá dizendo que aquele aporte de recurso, aquele recurso da emenda especial foi utilizado como aporte de contrapartida naquele objeto principal de um processo licitatório que eu já tinha em execução. E se nós fazermos as coisas da forma correta, seguindo todas essas instruções, seguindo a normatização, seguindo a lei de responsabilidade fiscal, trabalhando dentro do processo de licitação, olhando para a instrução normativa do TCU, certamente faremos um belo de um trabalho. Os recursos o uso do recurso vai ser publicizado, vai ter transparência, a política pública vai ser entregue e vai ser um sucesso a gestão desses recursos para qualquer ente beneficiário. E aí, pessoal, o que eu tinha por hoje era essa orientação, era essa indicação, era essa chamada de atenção para o processo que está aqui na nossa porta, né? Já estamos em vias de janelas, como eu falei, de indicação das emendas, para que vocês, enquanto municípios, enquanto técnicos que precisam executar esse recurso, já estejam se preparando para poder fazê-lo da forma correta. E uma última dica, um último lembretezinho, para que vocês possam acompanhar tudo que é publicado de emendas que o CNPJ de vocês seja beneficiário, acompanhe na plataforma Êxitos, que nós estamos diariamente alimentando. Saiu uma relação de emendas, elas vão estar todas ali na Êxitos, para que vocês tenham uma facilidade maior de identificação de recursos para o CNPJ de vocês, para o ente de vocês, para o município de vocês, assim como todo esse regramento, como esse material que a gente produz, como os tutoriais que o MGI tem sobre a usabilidade da ferramenta, dos módulos do Transfere.gov, para facilitar a vida de vocês, que não tenham tanta dificuldade assim, para executar um recurso e executar de uma forma correta. E nos acompanhem, nos sigam. Vocês querem usar esse nosso material, só nos chamem aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos todas as orientações para que vocês possam estar aqui nesse nosso material também, através de que canais vocês podem estar nos chamando, solicitando esse material e essas orientações que nós falamos aqui com vocês hoje. Um grande abraço e muito sucesso na execução desse orçamento das emendas especiais do ano de 2024.